Eu queria tratar com você neste vídeo aqui sobre o Botafogo, né? Portanto, é um vídeo direcionado especialmente à torcida do Glorioso, né? Eu queria tratar de alguns assuntos especificamente, né? Um deles sobre a chegada de reforços ao Botafogo, ou não chegada de reforços ao Botafogo, né? Se é que não podemos colocar dessa maneira, talvez seja até a melhor maneira da gente colocar essa questão, né? Agora, até que ponto isso é, neste momento, um problema mesmo para o Botafogo? Falar um pouco também do Barros, né? Que é um jogador que chegou aí, que eu acho que assim, pode ser bem interessante, o Gabriel Barros, que vem do Ituano, né? Tem uma temporada interessante pela equipe do interior de São Paulo, né? Um jogador que pode jogar ali, assim, naquela faixa ali, ali entre linhas, né? Jogando entre linhas ali, pode jogar tanto do lado, né? Como também pode jogar centralizado. Não está se falando muito disso, mas é um jogador que pode jogar centralizado também, naquela zona entre linhas, se aproximando muito na área. Um jogador que tem uma qualidade de passe muito interessante quando está atuando naquele setor. Um jogador que pode surpreender muito aí a torcida do Botafogo, que talvez não esteja dando muita bola para essa contratação, né? Contudo, pode se surpreender com esse jogador aí. Me espanta um pouquinho o fato de que o Botafogo, assim, o Botafogo fez promessas de que realmente traria reforços, né? Acho que tem aí uma necessidade de uns 5 reforços para a equipe ainda, né? Agora, esses reforços não chegam. Agora, ao mesmo tempo que eu, de certa forma, eu lamento um pouco, né, que, de certa forma, esperava-se que esse jogador já fosse, já estivesse chegando aí ao clube, né? Eu entendo que tem um processo, né, gente? E nem sempre vai chegar tão rápido assim. A janela não fecha amanhã, não fecha daqui uma semana, não fecha daqui 2 semanas. Tem muito tempo aí. Mas muito tempo para a janela. E os jogos mais importantes do Botafogo não vão acontecer sequer neste começo de temporada. Evidentemente que importa muito que a equipe tenha os seus melhores jogadores já no começo da temporada, inclusive neste momento, até para que comece assim, nessa pequena pré-temporada, já, né, gerar uma adaptação, gerar um entrosamento dos jogadores ali, para o começo desta temporada, que vai ser mais tranquila, né? Temporada de Campeonato Carioca e tal, e momento também de oportunidade para preparação para a formatação da equipe. Porém, sequer o Botafogo está se preparando. Essa pré-temporada do Botafogo não começou. O Botafogo está de férias ainda, me parece que vai ser no dia 9 que vai voltar de férias, né? Alguns falam dia 8, mas parece que é dia 9 que vai voltar de férias. E aí, no caso, a partir daí, na verdade, que importa muito que os jogadores cheguem, né? Que tenha reforços chegando ao clube, né? Então, nesse momento, importa muito que o torcedor calibre um pouco as expectativas em relação à chegada de reforços, né? Porque eles, se chegar agora, chegar no dia 8, tanto faz. Chegar agora, chegar no dia 10, tanto faz. Né? Porque os caras estão de férias neste momento. Até o técnico Luiz Castro está de férias. Parece que até mesmo o Textor também está vivendo, está de férias de momento, parece, né? Curtindo ali umas férias rápidas, né? Se bem que enfim, não vai deixar de trabalhar mesmo de férias. Então, tanto faz chegar agora e tal. A questão é a expectativa do torcedor. E aí eu acho que o Botafogo tem que trabalhar melhor essa questão. Tem que trabalhar um pouquinho essa questão da expectativa, a expectativa que o clube gera no torcedor, né? Agora, sinceramente, gente, eu não me incomodo nem um pouco com o fato do Botafogo ainda não ter apresentado reforços, né? Ou outros reforços aí ao mercado neste momento. Por quê? Porque nas 2 oportunidades que a SAF teve para contratar, a SAF foi ao mercado e trouxe jogadores. Na primeira leva, contratou um bom número de jogadores aí. Na segunda leva, a janela de mediano, contratou também até um número significativo de jogadores, até em virtude do que tinha, né? Então, nas 2 oportunidades que teve de ir ao mercado, o Botafogo foi lá e contratou de verdade. De tal sorte que eu acho que o torcedor precisa ter um pouco mais de paciência em relação a esse processo. É frustrante, é um pouco decepcionante. O torcedor está vendo jogadores chegando aí em uma outra equipe, mas também não são tantas assim, tá? As equipes que estão contratando neste momento. Fica um pouco ilusório, porque na verdade eu estou olhando para o Botafogo, estou querendo reforço no Botafogo, estou esperando um reforço no Botafogo, e aí eu estou achando que a coisa é muito pior, porque o Flamengo está contratando muito jogador, não está, porque o Vasco está contratando jogadores de fato, né, que o Fluminense está contratando muitos jogadores, nem tanto assim, né, embora tenha contratado alguns jogadores pontuais aí, como o Botafogo deverá contratar, jogadores muito pontuais, né? E tem muitos outros clubes no Brasil que também estão contratando jogadores. Não estão. É que o meu Botafogo precisa realmente ter uma preparação, uma condição melhor que a outra. Ah, entendi. Aí tudo bem, mas isso também não significa que o Botafogo precisa contratar agora. Gente, vocês sabem perfeitamente, vocês que acompanham meu canal, sobretudo nas lives, sabem o quanto eu sou rigoroso em relação ao Botafogo. Vocês sabem perfeitamente como eu sou crítico em relação à SAF. Como eu sempre estou, né, apontando que a SAF tem que entregar alguma coisa a mais, tal, e tudo, enfim. Né? Mas eu já falei também na live
da felicidade que hoje eu expresso apenas ao imaginar a satisfação dos trabalhadores hoje do Botafogo. Informação que teve, que chegou a mim através de gente lá do Botafogo mesmo, foi de que a senhora que serve cafezinho, o cara que arruma campo, todo mundo hoje trabalha feliz no Botafogo. Tem seu salário a cada 30 dias, né? O mês virou mês de 30 dias no Botafogo. E o mais absurdo, o mais interessante, na verdade é mais interessante até porque vinha de um processo contrário, que era o mais absurdo, que quando um clube pisava na bola com o salário dos seus jogadores, quando o clube fazia com que o mês virasse mês de 45, 60 dias para os jogadores, virava mês de 60 dias, 90 dias para os funcionários. Nessa situação complicada, sempre o funcionário paga muito mais, sabe, pelo prejuízo. E hoje isso não acontece no Botafogo. O que a gente percebe no Botafogo hoje internamente, pelas informações que me chegam, é que o ambiente de felicidade está sendo construído. O ambiente de leveza está sendo construído. Vocês podem achar que não, mas essas coisas respingam dentro de campo e acabam, de uma forma ou de outra, muito diretamente, acabam interferindo também dentro de campo. Muitas vezes a gente não entende porque, às vezes, um técnico vai para um clube, ele não é grande coisa, mas ele consegue até fazer um bom trabalho. Aí o clube pede esse técnico, contrata outro e a coisa continua funcionando. Às vezes é porque tem muitas situações no clube que geram, né, uma situação favorável também para a comissão técnica. E algumas dessas muitas situações, que a gente nem imagina, é a felicidade da senhora ou do senhor que serve o cafezinho. Do profissional da informática, por exemplo, que não é mais aquele profissional da informática que está lá no cargo porque ele é amigo de alguém. Porque a gente, quando a gente percebe, por exemplo, que a equipe está mal fisicamente, a gente rapidamente decreta que o preparador físico não é dos melhores. Então, isso fica muito visível aos nossos olhos. O que não fica muito visível, né, é que às vezes no clube, quando ele não está organizado, quando as coisas não funcionam, até mesmo o cara da informática, o cara de outros setores do clube, ele também está no cargo muito mais por amizade e por uma situação de instituição do favor do que propriamente por causa da sua competência. Essas coisas acabaram no Botafogo, gente. Acabaram. A gente está olhando para um clube que está se profissionalizando de forma colossal, com equipe de scout, que é muito interessante. Mas aí não traz jogador. Quem disse que não está trazendo? O Tiquinho Soares, por exemplo, é produto de uma grande análise de mercado. Poder trazer outros jogadores? A gente pode combinar que sim. Poder trazer outros jogadores. E aí eu tenho uma crítica em relação à SAF, que eu acho que essa segunda leva de contratação poderia trazer jogadores mais decisivos para o Botafogo. Poderia construir um Botafogo muito mais protagonista e não somente competitivo. A primeira leva, para mim, foi perfeita, porque precisava formar uma equipe mesmo de primeira divisão, e não tinha. Era uma equipe da segunda divisão na primeira divisão. Mas na segunda leva, precisava trazer alguns outros jogadores aí protagonistas. Né? Agora, na verdade, o Botafogo, pouco a pouco, está montando a sua equipe. Né? Temos aí o Segovia, que vai ser apresentado o mais breve possível, vai ser anunciado o mais breve possível, ainda não pode. Né? Que é um zagueiro muito interessante, mas eu acho que ainda precisa de um zagueiro, né? Acho que vai precisar também, até mesmo se ocupar com essa possibilidade do Adrielson, em algum momento, receber uma proposta. O Adrielson é monstro demais, joga muito. Vamos ficar na expectativa de que isso não aconteça, né? Porque o Adrielson pode terminar a temporada como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro facilmente, gente. Se é que já não terminou. A amostra de um de jogos dele pelo Botafogo não foi tão grande assim. Mas a gente pode combinar que, pelo amor de Deus, como joga o Adrielson e como jogou em 2022 pelo Botafogo, Adrielson. Então, deve chegar esse lateral pela esquerda, que deve ser um jogador, talvez com baixo perfil. Por quê? Porque aí, na verdade, já tem um título aqui que é absurdo, que é o Massal. Né? Então você percebe que a gente tem algum jogador que a gente está falando aqui, Adrielson, o Segovia, que vai chegar com um jogador extremamente inteligente, que vai até ser colocado como volante, tá? Né? De construção, isso mesmo. Nós temos uma Massal, não temos um Tiquinho, tá vendo como você percebe que já tem jogadores decisivos? Então, pouco a pouco, né, só precisa trazer mais alguns decisivos, na minha opinião. Agora, isso precisa ter calma. Dá para trazer Operário? Dá para trazer Operário ainda. Dá para trazer jogador mestre de obra? Dá para trazer jogador mestre de obra, sim, e precisa, e é necessário, e é vital. Mas eles podem chegar. Agora, também o Botafogo pode ter lucro com aqueles jogadores que não tiveram destaque em 2022, né? E aí foram muitos, né? Houve grande expectativa em relação a alguns jogadores do Botafogo que eles não entregaram. Não conseguiram. O Sauer não apresentou grande coisa, né? Não conseguiu ser um jogador importante para o Botafogo em 2022, né? O Gabriel também, né? Desculpa, o Vitor, né? O Vitor também não conseguiu apresentar um jogo interessante em 2022. Acho que esses dois jogadores aí pesa sobre eles uma certa decepção. Acho que o Eduardo pode também. Eduardo teve ali alguns momentos também de lesão, tal, ritmo, mas acho que precisava apresentar um pouco mais, né?
Acho que um jogador que pode ser interessante é o Lucas Fernandes em 2023 também pelo Botafogo, né? Pode dar muita coisa certa no Botafogo. O outro jogador de quem se espera muito, que é o Patrick de Paula, eu sinceramente ainda quero ver. Eu sei que essa expectativa é muito grande. Eu, sinceramente, eu quero calibrar muito as minhas expectativas, porque é um jogador realmente de muito talento, mas a cabeça dele não é das melhores, né? Nunca foi, né? Infelizmente, não é, né? Então, mas tomara que dê certo, tomara que funcione, tomara que entregue para o Botafogo tudo que o Botafogo precisa, né? Também ele, Patrick de Paula, em 2023. Também. Tem que ser o ano dele, né? Porque se ele não conseguir jogar, vai jogar quanto para o Botafogo? Então, de repente, desses jogadores podem sair aí alguma coisa boa, pode sair um grande jogador de um deles, pode sair alguns grandes jogadores de alguns deles. Pode sair bons jogadores, muito bons jogadores de todos eles. Agora, na minha opinião, precisa também trazer mais alguns jogadores para fazer muita diferença. Acho que precisa trazer um meio-campista. Até esse debate sobre o Pete Martins está com problema no coração, não está. Não tem nada a ver. O próprio Matheus Pereira, o Botafogo precisa de um grande jogador para esse setor aí. A minha dica aí é o Nicolás Benedetti, que está na Mazatlán do México, né, que pertence ao Leão, a América, na verdade, do México. É um jogador que pode ser contratado, que para mim é um meio que chegaria no Brasil para detonar, em tese, né, para detonar, para ser um dos melhores meios do futebol brasileiro. Agora, o Botafogo vai realmente ao mercado. De tudo que a SAF sinalizou até hoje, algo a gente pode ter toda certeza, vai chegar reforço para o Botafogo. A questão é que a torcida tem que ter um pouco mais de calma. Agora, quanto a este menino que chegou aí, que é o Gabriel, né? O Gabriel é um jogador muito talentoso, tá? O Gabriel pode surpreender vocês, como eu falei, é um jogador que tem um drible interessante, ele pode jogar pelo setor esquerdo, né? Ele pode jogar também, na minha opinião, até mesmo pelo setor direito, ele pode ser colocado também pelo setor direito, tá? Quando ele é colocado ali, ele vira um meia, na minha opinião, muito bom mesmo. E aí é o seguinte, eu não vi muito o Gabriel jogando nesse setor, mas pela maneira como ele dá a passada, pela maneira como ele joga, me parece que é um jogador típico para ser colocado no lado direito. A gente vai ter um ponta não de velocidade necessariamente, um ponta de qualidade na armação, na chegada muito forte ali ao terço final. Pode também ser colocado, a gente pode pensar, inclusive, o Jefinho na ponta e o Gabriel em outra. Dá para pensar isso aí. Percebe? A gente tá falando de pontas. Não tem ponta no Botafogo, o Botafogo precisa contratar ponta. É possível que contrate, mas tá percebendo que nós temos aí? É claro que precisa chegar mais jogadores, porque não dá para contar com esses jogadores aí apenas funcionando muito bem, porque de repente ele pode não jogar, um deles ou os dois, e aí vai precisar entrar jogador aí. Então, realmente precisa no mercado. Mas você percebe que temos dois pontas aí interessantes? Alguns falam, mas o Gabriel chegou para sub-23. Ele vai ser integrado rapidamente, porque para mim tem muita bola. É um jogador de altíssimo nível. É um jogador que pode ser uma surpresa muito interessante para vocês, torcedores e torcedores do Glorioso. Então, sinceramente, eu acho que está tudo muito bem. Está tudo muito bem no Botafogo. Ou melhor, aquela vida de 3 anos atrás, 2 anos atrás. Não, aquilo não era vida para o torcedor do Botafogo. Aquilo não tinha nada a ver com o Botafogo. Aquilo era o Botafogo sendo destruído pouco a pouco. Aquilo era o grande clube da Estrela Solitária sendo pisado por dirigentes incompetentes a cada dia, né? A realidade do Botafogo hoje é completamente diferente. É claro que eu me frustrei com o fato da equipe não ir para a Libertadores. E não aceito não, tá? Vocês podem discordar de mim, podem me xingar, mas eu não aceito não que a equipe não tenha ido para a Libertadores. Ficar feliz com o fato da equipe estar na primeira... tá na primeira divisão e já conseguir para o Sul-Americano, para mim foi pouco, diante das circunstâncias que o campeonato mostrou aí, e diante das possibilidades que o Botafogo tinha de conseguir ir para uma vaga da Libertadores. Acho que o Luiz Castro aí falhou um pouquinho, e ele também vai precisar entregar um pouco mais. E também no seu Luiz Castro, dá para ter uma expectativa de que ele seja um técnico muito melhor em 2023 do que ele foi em 2022. O que ele entregou, para muita gente está ok, até pode ser que sim, mas para mim ficou devendo o seu Luiz Castro. Eu espero que ele seja um grande treinador para o Botafogo, como ele sempre foi na carreira e como eu ainda presumo que ele possa ser no Glorioso. Então, tá tudo muito bem na minha opinião. Eu acho que o torcedor do Botafogo precisa só ter um pouquinho mais de calma, porque os reforços chegarão. De qualquer maneira, tudo anda indo muito bem no Botafogo neste momento, na minha opinião. Tá bom, gente? É isso.